Pedro e João perante o Sinédrio, uma palavra muito abençoada. Não saia daí, fica comigo até o final, você vai gostar. Deus vai falar com você outra vez. Estarei falando no capítulo de número 4 do livro de Atos. E seguimos a leitura. É uma leitura onde as autoridades de Israel pressionam Pedro e João por conta daquele milagre da porta do templo chamada Formosa. E Pedro, com a ousadia do Espírito Santo, ele responde às perguntas sem deixá-lo que intimide, que fosse intimidado pelas autoridades. Coisa impressionante, eu sei que talvez você já tenha lido, mas vale a pena novamente ouvir esta palavra tão importante. Para tanto, seguimos então a leitura. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Observa que estavam sacerdotes, capitão da guarda e também uma chefia de uma seita por nome de saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo a proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E saduceu era um grupo que não acreditava. Capítulo número 3. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, pelo aquele milagre, na porta do templo, só para refletir um pouquinho, por aquele milagre, na porta do templo, eles foram presos. Observa que na porta do templo havia um mendigo pedindo esmola, um coxo. Pedro diz, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aquele homem levantou, entrou no templo e a multidão espalhou, dizendo que havia um milagre na porta do templo. Diz o texto sagrado que virou notória este acontecimento. Chegou ao conhecimento dos chefes das guardas e das chefes das seitas religiosas da época. Então, por esta razão, eles chamam Pedro e João e coloca na prisão porque não ia julgar depois das 6 horas daquele dia. Já estava ficando a noite. E aí, no outro dia, é que foram tratar o assunto. Mas observa que João e Pedro, em especial Pedro, ele não deu moleza, ele respondeu a verdade. Não temeu as mãos ou a prisão desses homens. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Observa que no cenáculo ele estava com 120, na ocasião que Jesus dissera para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido, 120 pessoas. Depois do acontecimento ali do Pentecoste, Pedro traz uma mensagem, mais 3.000 almas salvas. Agora, cerca de 5.000. Com 3 foi para 8.000 almas. Eles já estavam com 120, então 8.120 almas. 8.120 almas. No início da igreja, quando a igreja inaugurou. Agora para um pouco para pensar comigo. Tudo isso aconteceu por 2 eventos. Primeiro evento, línguas estranhas, descida do Espírito Santo, foram impactantes. Através deste acontecimento que virou notório, Pedro prega a palavra. O que acontece?
123.000 almas chegam aos pés de Jesus. Após esse evento, Pedro cura o coxo na porta do templo. Após esse milagre que aconteceu na porta do templo, mais 5.000 almas. Eu só queria que você entendesse que os dons espirituais e os milagres, eles fazem parte do crescimento da igreja. Então, pare e pense nisso. Os dons espirituais, os milagres fazem parte do crescimento da igreja, e isto aconteceu lá no alicerce, lá na base, lá na inauguração da igreja. Seguimos novamente. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Agora, para julgar o acontecimento. E ali estavam Anás, o sumo sacerdote, o que matou Jesus, bem como Caifás. Todas essas autoridades foram a que assinaram para que Jesus fosse morto. João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, todo o povo que gritaram: soltem Barrabás e prenda Jesus, está aqui agora julgando Pedro e João. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Tudo por causa do milagre. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aqui faz a diferença. Aqui faz uma diferença. Lucas não colocou esta frase por acaso aqui, quando ele escreveu o livro de Atos. Ele diz, cheios do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é que tem algo para responder, que tem palavras que convencem até mesmo as autoridades. Pedro, cheio do Espírito Santo. E haja vista que, para eles, Pedro era um homem douto, um homem sem escola, um homem sem leitura. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ninguém segura. Quando ele está cheio do Espírito Santo, não tem barreira que segura. Quando ele está cheio do Espírito Santo, não tem resposta que ele não responde, porque não é ele que responde, é o próprio Espírito Santo. Eles não entendiam. Pedro ali só era um instrumento. Quem estava respondendo tudo aquilo era o Espírito Santo. E tem mais, ele respondia dentro do texto sagrado. Ele respondia demonstrando o amor, demonstrando a verdade para aqueles homens. Então aprende uma coisa hoje, coloca no seu coração e vá buscar o Espírito Santo para a sua vida. Cheio do Espírito Santo, você passa por luta, dando glória a Deus. Cheio do Espírito Santo, você enfrente barreira, batalhas, guerras, sem intimidar, sem retroceder, sem se preocupar. Você vence, você ganha, você conquista. Cheio do Espírito Santo é que você vai conquistar aquilo que você sonha, você vai vencer e você vai vencer os seus desafios. Se estiverem cheio do Espírito Santo. E esta palavra, para alegrar a tua alma, precisamos estar cheio do Espírito Santo. Somente cheio do Espírito Santo é que temos ousadia e autoridade. Pedro diz para eles, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado cerca de como ele foi curado. Pedro está dizendo, acho que pode um negócio desse. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno,
a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação, nem nenhum outro, pois depois do céu não há nenhum outro nome dado a homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Reconheceram. E como podia ver ali com eles o homem que fora curado, não podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esse homem? Ou com esses homens? Todos os que moravam em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podem negar. Todavia, para impedir que isto se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este homem. Então, chamando novamente, ordenou-lhes que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, pois demais ameaças eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceram. Agora, imagina, não podemos calar o povo. E agora, eles disseram assim: pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade e era coxo de nascença. É milagre? É milagre. Deixa eu te falar. Deus faz milagre ainda, através de mim e de você. Vamos crer e vamos continuar a fazer, a falando do amor de Deus. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paz. Ser o teu nome glorificado e exaltado para todo sempre. Pai bendito santo, abençoa teu povo, meu Pai. Abençoa a casa, abençoa, Senhor, agora a família. Abençoa, Senhor, a cada um, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pedimos a tua bênção no teu poder, meu Deus. Alcança cada um com a tua mão, meu Deus, fortalecendo, dando graça. Alegra os corações do povo. Meu Deus, aonde precisar que o milagre aconteça, faz hoje, meu Pai, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus.